Olá, queridos amigos, nós vamos começar mais um culto do Evangelho no Lar, equipe do Lar do Amor, Centro Espírita da Vilva Lacerda, 103. E aí eu peço para que todo mundo se reúna num local mais reservado, que seja mais tranquilo, sem muitos barulhos ou muita gente passando. Você coloque aquela garrafinha de água, com os copos, que essa água fica sendo fluidificada para, ao terminar a reunião, todos poderem tomar, e a água vai valer para o que cada um precisa. A equipe espiritual que vem na nossa casa, através dessa reunião, ela sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, vamos respirar profundamente, fechar os olhos, acalmando assim as preocupações do dia a dia, deixando tudo isso para trás por esse momento da nossa reunião. E aí eu vou começar com uma leitura aqui do Agenda Cristã de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Mensagem número 10, nos momentos graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, começando aqui a nossa oração, pedimos ao Pai, querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos guias, amigos, nossos anjos guardiões, queridos espíritos de luz afins, que seja abençoada vossa presença em nosso lar. Que possamos receber as bênçãos nessa reunião que se inicia, que possam aqueles amigos espirituais que visitam nossos lares sejam também esclarecidos e recebam os ensinamentos da reunião que está a se iniciar. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Bom, hoje nós temos um Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai pegar o capítulo 16. 16, que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar do item número 4, que é Jesus na casa de Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, bastante rico,
e, querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não o podia devido à multidão, porque era de estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. E tendo visto, disse-lhe: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos viram isso e disseram murmurando: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e se fiz um mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, pois também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Bom, essa passagem ela também pode ser complementada pelo livro Boa Nova de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, em que ele tem aqui na passagem número 23, tá? Que ele esclarecendo, ele continua falando assim: aproximava-se o crepúsculo quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sob um vasto alpendre. Isso porque Jesus já tinha dito que ia ficar na casa de Zaqueu, ia se hospedar lá. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Bom, aqui a gente tem que lembrar que publicano era aquele cobrador, coletor de impostos, que era um funcionário que vinha a serviço de Roma, né, dos romanos. E os judeus se sentiam espoliados, eram cobrados por taxas excessivas, e muitos publicanos se enriqueciam, né, com esse ofício, e eles eram assim muito mal vistos pelos judeus. Por isso que falavam que ele era um homem de má vida e rico. Ele era um cobrador de impostos a serviço de Roma. Então ele fala, Zaqueu: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente de terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias,
Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior, a que socorre as necessidades de um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros, dos tesouros terrenos, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, dos tesouros do céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, aí a gente vê, a diferença. Não é a riqueza que tem que ser condenável, é o que se faz com a riqueza. Zaqueu era um homem extremamente caridoso, mas como existia a ideia de que todo e qualquer publicano era mau, era rico e só se enriquecia e nunca dividia, ele era assim injustiçado. E aí a gente vê nessa passagem, como que um rico usou essa riqueza para fazer a caridade. Porque realmente a riqueza, que a gente quando recebe a riqueza numa encarnação, ela é uma prova muito dura, muito difícil, porque a gente esquecendo a nossa verdadeira espiritual, a gente fica vivendo nesse mundo material, com mais conforto, buscando sempre mais conforto, buscando cada vez mais bens materiais para nós, para as nossas famílias, sempre pensando no melhor carro, no melhor modelo de telefone celular e por aí vai, sempre viajando. E muitas vezes essa riqueza excessiva não ajuda. Ao contrário, às vezes aquela pessoa que vem numa encarnação com muito mais dificuldades, ela vai ter, às vezes, uma vida mais bonita aos olhos de Deus, porque muitas vezes ela vai dar valor ao que verdadeiro importa, que são as boas ações e não tanto as coisas materiais. Mas, por outro lado, aquelas pessoas que tem a gente tem tanto exemplo aí de jogador de futebol, que tem tanto dinheiro, mas que faz tanto bem, que faz tantas doações. É um exemplo, de alguém que veio com tanta riqueza, mas que consegue, de uma certa forma, passar muito dessa riqueza para os necessitados. Então, isso são as verdadeiras formas, de você ter a caridade. Isso é o que importa. Então, a gente não pode maldar uma pessoa só porque ela é rica. Agora, ruim é aquela pessoa que é rica, que é avarenta, É aquela pessoa que só quer juntar, amealhar e que não divide. Porque a doutrina espírita, ela não vê com maus olhos a riqueza. A riqueza, ela deve ser espalhada, a riqueza deve ser compartilhada. E se a riqueza vem para alguém que consegue passá-la para outros e fazer a felicidade de muitos, ela vai ser sempre bem vista. O Espiritismo não condena que a gente tenha uma vida com conforto, só condena o egoísmo e a materialidade de uma forma extrema, de uma forma de você ter aquilo que é supérfluo e deixar de dar para alguém que pode estar precisando. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer essa distribuição, fazer essa reflexão, e às vezes também não é só de um bem, às vezes é um pouco da nossa hora de vida, de um pouco do nosso trabalho voluntário, de um pouco do nosso consolo, o tempo que a gente gasta, isso também é uma riqueza. A gente não pode ser avarento no nosso tempo só para nós e para os nossos, os nossos mais próximos. A gente precisa ter o tempo também para aquele irmão necessitado que às vezes está no nosso caminho pela rua e a gente pode fazer alguma coisa, Então, essa mensagem realmente
ela mostra isso. Eu acho que é uma boa reflexão, né? Tudo que a gente aprende no Evangelho é uma boa reflexão para o dia a dia, que a gente possa aprender a enxergar, né? Aquilo que a gente tem, um pouquinho que sobra, a gente lembrar de fazer caridade com aquilo que sobra e, aos pouquinhos, com aquilo também que poderia vir para a gente e a gente pode compartilhar. A ideia é essa, né? Enfim, então, vamos passar agora para a segunda parte da reunião, agradecendo aí essa leitura, as ideias que a gente vem a ter com ela. Cada um pode participar, pode trazer um exemplo, ou pode pensar, né, no dia a dia, como está empregando o seu tempo, o seu trabalho, o seu dinheiro, né, e a gente poder ajudar um pouquinho mais. Um dia após o outro, um pouquinho que se faz, já é um caminho da evolução, já é uma reflexão. Podemos ser melhores do que somos. É só a gente querer, né? E agora então, caminhando para a segunda parte, e a parte final da nossa reunião, nós viemos pedir a Deus Pai, a Jesus, querido Mestre, a Maria, Mãe Santíssima, aos nossos queridos amigos espirituais do bem, sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, nos intuindo. Vamos agradecer e pedir a Deus que aprendamos a usar essa sintonia, aprendamos a apreciar e a ouvir esses pensamentos que nos vêm às vezes do nada, pensamentos e bons conselhos. Eles são conselhos vindos do nosso guia espiritual. Eles vêm para nos ajudar. E tudo que pedimos a Jesus, a Maria, são incansáveis amigos nossos, para tudo que a gente precisa. Jesus, Maria, ajudai-nos nos nossos problemas, nas dificuldades pelas quais estamos passando, seja no trabalho, seja na saúde, seja uma perda de alguém querido, uma perda de emprego, enfim, um problema que nos aflige. Ajudai-nos, Mestre, a passar pela dificuldade que aparece, que muitas vezes esquecemos que precisamos dela como um aprendizado, como um acerto de contas, em outras vidas em que erramos e que hoje estamos corrigindo. Dai-nos forças para superar a ausência dos entes queridos ou um problema de saúde, que a gente possa ver que isso é passageiro diante da eternidade do Espírito e que nós, com oração, com as leituras benevolentes, nós podemos receber muito alívio em tudo pelo que passamos. E se formos persistentes e resilientes, tudo vai se resolver, porque Deus não deixa nada sem solução. E Deus a tudo provê, da melhor maneira, porque Ele, como sábio, justo, bondoso, soberano, Ele não vai abandonar nenhum dos seus filhos e não faz ninguém sofrer, se não seja para o bem. Assim, pedimos a Maria, pedimos a Jesus, e agradecendo ao Pai por tudo, que possa nos mostrar o caminho, que possa abrir, iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa vida, as nossas questões, as nossas perguntas, o nosso desespero, que tudo possa ter um alívio, uma solução, que nós possamos entender e também possamos agradecer tudo aquilo que recebemos quando estamos com saúde, como quando temos um lar,
quando temos uma família que nos apoia, quando temos amigos, enfim, temos tanto e quantas vezes reclamamos tanto. Vamos agradecer a Deus, que é bilhões de vezes mais rico do que Zaqueu e que nos dá sempre de acordo com o nosso mérito, de acordo com nossas possibilidades e na necessidade de nosso aprendizado. Obrigada, Jesus, por tudo, por estar conosco, caminhando ao nosso lado. Obrigado, guias amigos, por tomarem conta de nós. Obrigada, Mãe Santíssima, de sempre interceder a nosso favor, com tanta benevolência. Obrigada, Pai. E assim, vamos terminando mais um culto do lar, com muita paz, proteção e gratidão. Graças a Deus.